Já deu tempo de conversar com o pessoal do departamento médico? Arouca pode ser poupado? O que você já tem aí que o torcedor já pode ficar sabendo de jogadores que não vai para o jogo? Nós estamos ainda estamos avaliando alguns jogadores. Realmente, esses jogadores são que estão mais sentindo. Não é questão de poupar. Vai ficar fora só quem tiver realmente problema de ordem médica, ou seja, jogadores que podem a qualquer momento ter uma lesão muscular. A sequência de jogos nossa está sendo complicada demais, junto com viagens, então tem a possibilidade de alguns jogadores não ser poupados, mas serem realmente vetados pelo condicionamento realmente físico. Se na definição do time pode pesar o fato de ser uma decisão, enquanto na Libertadores o jogo será válido por uma quartas de final? Eu só vejo que o jogador tem que estar apto para jogar. E, infelizmente, a sequência de jogos, a gente tem que olhar com carinho isso, porque senão você acaba estourando alguns jogadores. Tem alguns que já estão perto disso, porque a gente em um mês jogou 8 jogos, e com jogos com viagem, né? Então a gente está analisando com carinho, a gente está ouvindo o departamento médico, o departamento fisiológico, e realmente só vai jogar quem está apto para jogar. Não é questão de estar olhando quarta-feira que vem, a gente está olhando domingo e a gente está estudando com carinho esse sentido de não estourar o jogador, porque senão você não atinge nada, não atinge nenhum tipo de objetivo. Muricy, você vai ter 2 decisões em casa. O Campeonato Paulista e a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Você utilizou 3 zagueiros em 2 partidas e principalmente com o São Paulo, deu um baita de um resultado e também contra o América, porque o Santos acabou buscando aquilo que pretendia. A possibilidade de você entrar com 3 zagueiros nesse jogo contra o Corinthians, existe? Bom, tudo pode acontecer, a gente volta a repetir, eu não tenho preferência por nenhum esquema, não iniciei nenhum jogo ainda com 3 zagueiros, né? Sempre usando depois, então não tenho realmente preferência por isso, eu tenho preferência por respeitar as características de cada jogador. Então, às vezes um jogo é importante ter 3 zagueiros, outros não, mas as características do time do Santos até agora provou que a maioria do tempo sempre jogou com 2 jogadores atrás, né, uma linha de 4. Esse foi o esquema sempre que deu resultado. Mas a gente tem que ter, eu acho que uma alternativa no futebol, né, porque o seu time começa a jogar muitas competições, começa a aparecer muito e começa a ser fácil identificar esse time. Então você tem que ter alguma mudança tática. Muricy, aqui, à direita. Na primeira resposta você falou, né, sobre os jogadores que estão aí em piores condições físicas para domingo e não vão poder ser aproveitados. A gente observando o treinamento, o Arouca e o Léo não estavam com os demais jogadores. São esses os jogadores que têm mais chance de ficar fora para domingo? Não, esse tipo de treinamento hoje é um treinamento muito leve, um treinamento que não vai fazer diferença nenhuma, só para recuperar mesmo os atletas. E como tipo de jogadores que têm algum tipo de dores, então a gente preferiu deixar fora do treinamento. Muricy, ainda sobre o cansaço do elenco, essa desgastante viagem do México para o Brasil, o Corinthians ficou tranquilo, treinando, se preparando. E alguns jogadores do Corinthians disseram que seria melhor manter a atividade profissional dentro do campo. O que você pensa sobre isso aí? É melhor mesmo estar em atividade, mesmo cansado, do que ficar apenas treinando e esperando uma decisão? Não, eu acho que tem que haver, de vez em quando, tem que ter treinamentos, né? Se você jogasse uma semana sim, outra não, 2 jogos por semana, perfeito, mas às vezes você tem que ter treinamentos. Então, o pessoal do Corinthians está dizendo isso, mas os nossos jogos, além de ser seguidos, a gente está viajando muito. Então, é isso que às vezes arrebenta um time de futebol, como nós fizemos uma viagem de ida, que quase 18 horas, e problema emocional, por exemplo, do avião estar descendo, ter que subir de repente, isso aí é um absurdo. Para quem viaja sabe o que eu estou dizendo, é muito complicado.
e permaneça no aeroporto muito tempo. Então, não é fácil. Se você jogasse, por exemplo, só aqui em São Paulo, né, perto, aí não tem, você diminui um pouco isso, mas a gente está jogando muito fora daqui e distâncias realmente complicadas. Então, isso pesa um pouco. Muricy, duas questões. Se você acha que a vida do Santos ficou um pouco mais fácil na Libertadores com a saída desses clubes brasileiros, e em relação ao Clássico, se você acha também se pode ter alguma manifestação das torcidas, né, tanto do Corinthians como do Santos, em relação ao Paulo Henrique Ganso. Bom, em relação à Libertadores, na semana passada a gente dizia que não se pode escolher nada, porque mostrou mais uma vez que é uma competição que é imprevisível, porque existe aí sempre o imponderável e não dá tempo de recuperar, né? Às vezes existe uma expulsão, às vezes existe uma arbitragem e você não recupera mais, você sai fora e acabou. Então, é uma competição que às vezes não ganha o melhor. Mostrou durante esses anos que muitas equipes que no começo, quando começou, ninguém dava como poderia chegar perto do título e ganhou. Porque é uma competição muito diferente. E claro, não dá para estar escolhendo nada em relação a isso. Mostrou essa rodada, os 4 melhores, né, brasileiros, equipes fortíssimas ficaram fora, né? Então, não dá para apontar nenhum favorito. A gente nunca acerta na Libertadores. Em relação à manifestação, eu acho que já se deixou isso de lado já há algum tempo. O Ganso voltou a jogar bem, está feliz, o torcedor do Santos também está feliz com ele. E como não tem nada com o Corinthians, não tem nenhum tipo de manifestação. Muricy, como que é feita essa escolha de quem vai atuar, por exemplo, no domingo? Vale mais, por exemplo, a palavra do jogador ou do fisiologista? Ou junta todo mundo e conversa? Como que é feita essa escolha de quem vai jogar, quem vai ser poupado? Primeiro a gente conversa com os médicos, né? Existem os exames hoje para mostrar realmente o que cada jogador está sentindo. Depois é a parte de fisiologia que a gente tem realmente um controle muito bom, que eles podem prever algum tipo de contusão pelo desgaste, né, que eles fazem, quase sempre pós-jogo. E aí eu vim o principal, que eu acho que é o atleta. O atleta tem que dizer como é que está se sentindo, se essa dor que apareceu no exame ela é muito forte ou não, se ele está na parte psicológica, se ele está bem para jogar, se ele está solto. Eu acho que é um conjunto. Eu acho que não tem que decidir uma pessoa só. Eu acho que vários componentes, e nós temos profissionais para isso. E agora, só que o técnico tem que respeitar isso, senão se o técnico pensar só nele, ou seja, eu quero todos para jogar, mas eu não posso pensar assim, senão eu arrebento o time todo, porque a gente já está no limite já. Essa viagem mostrou que a gente está no limite, então a gente tem que tomar cuidado. Muricy, aqui um pouquinho mais para a tua esquerda. A gente lembra que no seu tempo de São Paulo, nos 4 anos em que você jogou simultaneamente Libertadores e Paulista, você poupou os titulares no Paulista mais até no começo do ano do que já no final da competição. Por que aqui no Santos você não fez isso? Você não fez até um certo rodízio? É porque o elenco é menor ou porque o preparo físico do Santos é melhor do que o daquele de São Paulo? Não. Primeiro que nos jogos do São Paulo, a fase de classificação. A fase que você vai ser o mata-mata, não tem como você poupar. Aí é por isso que eu estou jogando com os melhores, né? Porque não dá. Desde quando eu cheguei aqui, só tive jogos decisivos, né? Não tive nenhum, só ou 2, né, que não eram tão decisivos, que eram Americana e Paulista, né? Mas os outros 6 foram todos decisivos, que a gente não podia empatar, nem empatar. A gente tinha que ganhar todos, né? E o único que a gente podia empatar foi esse contra a América agora. Para os demais, a gente tinha que ganhar todos. Então, por isso que eu não deixei nenhum jogador de fora. Então, são diferenças de posições no momento do campeonato. Então, aqui a gente não fez isso porque não poderia.
Agora a gente está chegando no momento que a gente está no limite, e quando está no limite, o jogador entra mais ou menos no campo, então não vai atingir nenhuma competição nem outra. Então a gente respeita muito o que os médicos falam e o que o jogador principalmente fala. Se o jogador está no ponto que a gente acha que vai arrebentar, e aí não vai fazer bem para o time, então não adianta jogar. Muricy, aqui. Você já teve tempo de acompanhar na íntegra aí o jogo do Corinthians, a eliminação contra o Palmeiras, né? A viagem cansativa, a volta do México, você já conseguiu assistir esse jogo. E o Alessandro, que é um desfalque importante na lateral direito, o Corinthians não tem jogadores à altura para substituí-lo se esse sistema defensivo pelo lado direito do Corinthians é o caminho onde o Santos deve explorar. Bom, eu tive sim, quando nós chegamos, acho que ontem passou esse jogo de novo, porque se repete toda hora os jogos. E eu tive a possibilidade de ver o jogo, que eu não tinha visto domingo. E claro, o Alessandro é um jogador muito importante, né? Um jogador que já está há muito tempo no clube, muito entrosado, mas o Corinthians tem um plantel forte e com certeza o Tite vai saber escolher o que tem de melhor. Então, às vezes um jogador que está tá fora e entra, tem com muita vontade, então pode superar isso. O Corinthians tem um grande elenco. Muricy, nos últimos 10, 15 anos do futebol brasileiro, você, Luxemburgo e Filipão são, sem dúvida, os treinadores mais vencedores, assim, no primeiro nível, no primeiro escalão. Você está há pouco tempo no Santos e o seu estilo de equilíbrio já está evidente. É só assistir a um jogo do Santos que você vê que é um time equilibrado. Os outros dois treinadores também têm estilos muito característicos. O Luxemburgo, ao longo da carreira, times com futebol vistoso, de gols. O Filipão com um time brigador e emocionalmente forte em torneios eliminatórios. Eles estão há mais tempo do que você e ainda não conseguiram colocar os seus estilos nos seus times atuais. Tanto que o Flamengo ainda não empolgou esse ano, mesmo tendo vencido o campeonato estadual. Perdeu ontem em casa por 2-1 na Copa do Brasil e o Filipão levou de 6, algo raríssimo na carreira dele. Como é que se explica você, em tão pouco tempo, já ter conseguido impor o seu estilo e os outros dois que rivalizam com você, rivalizam no melhor dos sentidos, ainda não? É difícil a gente estar explicando, porque essa é uma pergunta que para a gente dar a resposta é complicada, porque a gente não está olhando o trabalho das pessoas. Vê os jogos, claro, como eu vi o jogo do Flamengo ontem, né? Do Curitiba não tive a oportunidade de ver, vi o tempo só, porque a gente, de vez em quando, tem que sair com a família, né? Tem esposa e tudo, mas quando tem que... Então, nesse momento eu não estava, mas vi o tempo. É difícil a gente acreditar naquele resultado, né? Porque, claro que o Curitiba está passando um grande momento, mas um resultado daquele não estava, acho que na cabeça de ninguém. É difícil você falar nisso. Eu realmente consegui isso no Santos e acho que no Fluminense também consegui rapidamente também impor um pouco o meu trabalho e passar para eles confiança, que eu acho que no Santos o trabalho sempre foi muito bom, porque aqui só teve treinadores excelentes. Isso é bom quando você pega time que é treinado por bons treinadores, como no caso do Júnior, logo depois o Adilson e Marcelo. Isso é importante porque os jogadores são educados, né, nessa parte de treinamentos e parte tática e tudo. Eu acho que no Santos era só um problema um pouquinho mais de confiança, de eles acreditarem um pouco na palavra do treinador e, claro, eu procuro realmente estudar um pouco o que era necessário no time, procurar trabalhar muito em cima disso, que todos sabem que a gente tinha um pouco de dificuldade no tomar contra-ataque do adversário, né, e hoje a gente tem um time um pouquinho mais equilibrado, a gente vai na frente, mas toma muito pouco contra-ataque. Então, era o que eu estava querendo fazer. Mas é difícil uma resposta nesse sentido, porque você está falando de outros grandes treinadores, né, que são... Um é campeão do mundo, top, o Vanderlei é um dos melhores do Brasil, eu sou bem depois deles, eles estão muito na frente em relação a mim. Então, mas eu sei que é uma característica minha, eu sei, porque a gente sabe o que a gente tem de bom, e eu tenho essa característica de chegar num clube e me adaptar rapidamente ao time e o time responder. Isso aí é uma coisa minha que eu tenho realmente essa facilidade.